Nós, pela manhã, conversamos um pouco sobre os pensamentos. E aqui agora entramos e começamos a entrar nos afetos e eu parei. E eu quero só montar a imagem que a gente parou. Pensamentos, nós já vimos, afetos é o somatório de emoção, mais sentimento, mais humor. Isso são os afetos. Emoção é uma construção. Emoção é uma reação, desculpe. Emoção é uma reação, sentimento é uma construção e humor é o clima que está ocorrendo, como esse clima gostoso que está aqui, que não está fazendo calor agora de noite. Jesus é bom. Obrigado, Paizinho. Faltaríamos ainda conversar um pouco sobre vontade, mas não creio que nós vamos conseguir chegar na vontade, porque alma é pensamento, afeto e vontade, e tudo isso tem que permanecer na cruz, sempre. Mas eu preciso crescer um pouco mais nos afetos. Nossas emoções comunicam valor, ajudam a nos conectar com outras pessoas, nos motivam, mas, sobretudo, as emoções nos direcionam para Deus. Então eu queria falar um pouquinho de algumas emoções, bem rapidinho, e depois nós vamos, se o Senhor nos permitir, nas outros momentos que estivermos juntos, eu quero falar sobre algo mais. Primeira emoção que eu quero falar é sobre o medo. Medo é a primeira emoção que aparece na palavra, em Gênesis. É a primeira emoção que o homem tem. É uma percepção real ou imaginária. Ela pode ser verdadeira ou pode ser simplesmente da cabeça. Uma ameaça ou perigo de fato. A função do medo é proteger do dano, evitar situações perigosas, garantir a sobrevivência. Quem criou o medo? Deus criou o medo. Eu não posso esquecer que isso aqui é criatividade do Pai. Ele fez para nos preservar. No corpo, o medo prepara para o perigo. Luta ou fuga. O coração acelera, a tensão muscular fica forte e há uma respiração curta. Uma respiração bem curtinha, é aquele negócio, ou eu vou enfrentar ou eu vou fugir, mas forte a fuga do que a enfrentação. Ele está sempre nos abençoando com uma pausa, um selar. Na mente, o medo vai levar à preservação da vida, avaliando riscos, avaliando proteção, ou fugir, ou imobilizar, ou proteção, ou suplicar por ajuda. Tudo isso está ligado ao medo. Deus fez isso. E um dos pensamentos mais comuns que a gente encontra no medo é: algo ruim pode acontecer, preciso sair daqui. São reações que nós temos ao medo. Eu não estou fazendo um estudo, eu estou só fazendo uma visão panorâmica. Se o Senhor nos permitir, amanhã vamos tentar entrar com mais profundidade no medo. Se alguém disser para mim que não tem medo, eu digo que esse cara está morto, porque todo mundo tem medo, de um nível ou de outro nível. Não existe quem não tenha medo. O que ocorre é que o corajoso é aquele que enfrenta seu medo. Mesmo se tremendo todo, ele enfrenta o medo, mas ele tem medo. Não é que ele não tenha medo. A raiva é uma outra emoção que está ligada, o gatilho pode ser uma frustração. O gatilho também pode ser uma injustiça ou desrespeito. Isso pode dar um gatilho e a pessoa se toma cheia de raiva.
Qual é a função dele, da raiva? Mobilizar para reagir, defender seus limites, restaurar a justiça, agir contra ameaças. Tudo isso está ligado à raiva. Os povos antigos precisavam levar os seus soldados a terem raiva do inimigo, para que eles enfrentassem, lutassem com valentia. A raiva tem esse objetivo. No corpo, a raiva vai aumentar a energia física da pessoa. Uma pessoa com raiva tem muita energia para lutar ou para fugir. O coração também acelera e ele sente calor no rosto. Uma pessoa com raiva invariavelmente fica vermelha. Aquela pessoa, duas coisas deixam uma pessoa bem vermelha: encabulado ou com raiva. Eu estou fazendo só uma descrição. Na mente, diante da ameaça, frustração, ação impulsiva, desejo de confronto e uma expressão facial de insatisfação. A face fala muito. A gente conhece muito o outro. A gente conhece muito a criança pequena porque ela externa a face, pela face o que está ocorrendo. Qual é um pensamento comum com a raiva? Isso é inaceitável, não vou permitir isso aqui. Você pode ver que é inaceitável isso, como é que ocorre isso? Não vou permitir isso aqui. A pessoa está sendo tomada de raiva. Volto a lembrar vocês que esta emoção foi criada por Deus. Mas nós temos mais. Nós temos a alegria. Está fora de ordem aí. Eu gosto sempre de pôr alegria como a última coisa. Então eu vou pular para o nojo. É que eu sou tão canhoto que para mim tudo é da direita para a esquerda. E eu esqueço de corrigir. Eu faço tudo da direita para todo o meu material da direita para a esquerda. Quando eu vou passar para alguém, eu tenho que reprocessar tudo para fazer da esquerda para a direita, para poder ficar compreensível. Mas eu vou seguir na linha certa. Nojo. O nojo é aquilo que você sabe que um cheiro forte, horrível faz. Nojo normalmente vem de substâncias contaminadas. Você abre a geladeira e vê um pedaço de carne podre. Aquilo vai dar repugnância. Você vê cheiros fortes. Você vê injustiças terríveis, como pessoas sendo abusadas, gera nojo na gente. A função do nojo é evitar contaminação. Se você não tivesse nojo, você comeria de tudo, você se envolveria com tudo, você não evita contaminação. A outra função do nojo é afastar-se dos agentes nocivos, seja físicos ou sociais. O nojo também serve para fazer uma regulação social. Eu estou querendo fazer essa explicação para que vocês entendam com clareza que todas as emoções foram criadas por Deus. Todas as emoções são criadas por Deus. E nós vamos chegar à última emoção que nós vamos falar, que eu não vou citar aqui agora, mas que vai ser a ansiedade. A ansiedade é uma emoção e a gente precisa conversar mais demoradamente sobre essa emoção. No corpo, o nojo vai produzir náuseas, aversão, vontade de vomitar e se afastar. Então você vê uma pessoa com lepra, uma pessoa doente, com purido em feridas, você não vai correr e abraçar. A tua reação imediata é de afastamento.
Por isso que muitas vezes a gente precisa ir na cruz para fazer visitas hospitalares, porque hospitais às vezes dão nojo. Eu estive fazendo uma visita ao hospital recentemente, numa enfermaria de 35 homens. A coisa não é fácil. Fui orar por um senhor em estado terminal. A aparência dele estava horrível. Mas a gente vai e abençoa e ora. Por quê? Eu pus o nojo na cruz. Eu preciso disso. Na mente, o nojo vai produzir desprezo e rejeição, afastamento e crítica. Olha só, eu estou realmente tentando desmontar isso para você. Qual é o pensamento mais comum? Isso é repulsivo, não suporto isso. Ninguém merece. Essa frase muito falada, ninguém merece, está colocando a pessoa que está falando acima da situação, como se ela fosse melhor do que as demais, sem descobrir o seu próprio nojo do seu próprio pecado. Eu preciso colocar o nojo na cruz. Depois... Não ouvi. O pecado é fruta podre, é isso mesmo, dá nojo. Mas tem muita gente que gosta do pecado. Estão com a mente deturpada, aceitando o nojo, como se fosse coisa boa. Muito bom. Tristeza. O que é tristeza? Perda, fracasso, desapontamento, solidão. Isso dispara tristeza, são os gatilhos. Qual é a função da tristeza? Tristeza tem função? Tem, e é muitíssimo importante essa função. Promover reflexão. Deus vai conseguir falar com o seu povo, levando o seu povo para o deserto e falar-lhe ao coração. Deserto é lugar de tristeza. Eu preciso me aquietar para refletir. A tristeza gera pedir apoio. A tristeza, eu tenho que processar perdas. A tristeza facilita o luto. Amados, luto não é só perda de uma pessoa. Luto pode ser perda de um objeto muito precioso para você. Vai gerar um luto. Tem se conversado muito sobre o luto nos últimos tempos, porque se produz lutos de muitas maneiras, até perda de um trabalho, o divórcio, tudo isso pode gerar luto na pessoa. No corpo, o que a tristeza produz? Peso no peito, fadiga, cansaço, lentidão. Vem, filho, estou indo. Está muito associado também com a rebeldia. Porque a rebeldia produz tristeza. Na mente, o que a tristeza desenvolve? Volto a dizer, reflexão, isolamento, choro, busca de conforto. Frases que a gente já ouviu bastante em períodos de tristeza. Nada faz sentido. Estou sentindo falta de alguma coisa. Eu só estou mostrando para vocês que quem fez isso foi Deus. E por fim, eu estou falando das 5 emoções básicas. Por fim, nós temos a alegria. Qual é o gatilho da alegria? Conquistas, relações afetivas,
prazer e reconhecimento. Aqui mora um problema muito grande. As pessoas querem muito prazer, querem muito reconhecimento, por isso o excesso de visibilidade, o excesso de postagem próprias para receber likes, para receber comentários. Isso vai gerar também outros problemas. Mas qual é a função da alegria? A alegria tem uma função? Tem. Promover a repetição. Uma coisa alegre você quer fazer de novo. Então, se você tem uma coisa que você não gosta, eu vou dar um exemplo bem bobo para vocês, bem bobo. Quando eu saí do hospital em 23, eu resolvi mudar minha forma de ver o banho frio. Não era chegado em banho frio. Esse negócio de alta performance, todo mundo tem que tomar banho frio, não sei o que lá, não sou chegado nisso. Mas eu resolvi achar que o banho frio podia ser diferente, eu resolvi mudar a minha postura diante disso. Então eu entro diante de um chuveiro gelado, e tenho feito essa experiência até hoje, eu dando um sorriso, aleluia, glória a Deus. E a água tem que bater direto nas costas para você esticar todo e dizer assim, aleluia, obrigado Jesus. Sabe o que está acontecendo? Não estou suportando água quente. A água quente está me incomodando. Aqui que a água é mais fria do que em Salvador, porque em Salvador não existe água fria, existe água quente e morna. Não existe água fria. Eu não gostava da água morna, queria água quente. Aqui, que a água é bem geladinha, bem simpaticamente geladinha, então eu ponho no ponto 0,5 se tiver do aquecimento, só para quebrar o gelado, só para ficar fria. E eu digo aleluia. Essa reação de rir, um riso forçado, uma alegria que você diz, mas isso é teatral, isso mesmo. O corpo humano reconhece essa postura de alegria artificial e vai começar a produzir mudanças internas cerebrais. Faço isso há 1 ano e meio e tenho tido grandes resultados. Tem um garoto que eu estou acompanhando, que ele tinha problema de impurezas seríssimas. E eu disse para ele, você vai ver o pecado e você vai fazer cara de nojo para o pecado. Cara total nojo para o pecado. E imediatamente começa a orar em línguas. Esse garoto está 1 ano e 4 meses sem pecar, fazendo cara de nojo. E ele disse para mim, Sérgio, está me dando nojo de verdade agora. Você vai continuar mais uns 10 anos, uns 20 anos, você vai morrer fazendo cara de nojo para o pecado. Isso é uma forma de eu comandar o meu corpo a mudar. Ele se arrependeu, ele não quer pecar, mas ele é atraído pelo pecado. Por anos, o pecado foi prazeroso para ele, e ele tem que mudar este prazer. No corpo, a alegria vai produzir expansão, o querer repetir, leveza, bem-estar, um calor satisfatório. Aquele calorzinho, oh, coisa boa. Aquele negócio que a gente gosta. Um bom exemplo para isso é o efeito que um bom chocolate faz. Me deram, eu acho que é um... Qual o nome daquele negócio redondo que parece um biscoito em cima e recheio no meio? Pão de mel. Meu Deus do céu, aquilo ali era um céu. Estava bom demais. Eu comia aquilo ali devagarzinho, saboreando, dizendo, Jesus, obrigado por essa maravilha, que não me engorde, que não me engorde. Não adianta, engorda do mesmo jeito. Não adianta dizer que não me engorde, porque vai engordar. Mas a alegria que aquilo dá, é quando é esse calor no corpo que eu estou querendo falar. Na mente, o que a alegria vai produzir? Riso. Riso. Celebração.
vontade de se aproximar dos outros. Uma pessoa que me dá alegria, eu quero estar junto. Uma pessoa que me dá irritação, eu não quero estar junto. Vai produzir satisfação. Como se aproximar de alguém que é repulsivo para você? Uma forma muito simples. Eu preciso ganhar aquela pessoa para Cristo. Cristo vai ser minha alegria. Ele não é minha alegria, Cristo vai ser minha alegria. E eu vou tentar me aproximar daquele que é repulsivo para mim. Quais os pensamentos comuns? Isso é maravilhoso. Quero compartilhar isso. Quero mais disso para mim. Eu estou mostrando para vocês de uma forma bem simples possível. Tudo isso que a gente tem, todas essas emoções básicas, e eu não pus ansiedade aqui porque ansiedade não é uma emoção básica. Por estudos, ansiedade é uma emoção consequência de algumas dessas. Você pode acrescentar aqui como emoção básica, talvez, a surpresa, mas a surpresa está muito próximo à alegria. Mas tem surpresas ruins. Mas eu não quis debater a surpresa de propósito, mas eu preciso que a gente lembre. Isso foi criado por Deus. Não me venha com a ideia sem emoção. Eu não tenho como anular a emoção. A emoção é criação de Deus. E isso serve para me aproximar de Deus, me serve para orar a Deus, para me colocar em sintonia com Deus. Todas elas me levam à oração. Emoção é um excelente motor, me impulsiona, mas é um péssimo motorista. É como se fosse uma criancinha de 4 anos querer dirigir. Ou ele consegue apertar o pedal de acelerador, ou ele consegue ver. Não consegue as duas coisas. Então a emoção me move. A emoção em inglês é emotion, que quer dizer em movimento. A emoção em português vem do latim emovere, colocar em movimento. Então toda emoção pode me aproximar de Deus, se eu coloco a emoção na cruz. Toda emoção pode me aproximar de Deus tranquilamente. E aqui, eu vou falar rapidinho sobre o humor. O humor vai mexer com a serotonina, com a dopamina, a noradrenalina, com esses hormônios. Por isso eu preciso saber que o humor está ali. Mas o humor já é mais químico. Ele é influenciado por tudo isso, mas ele é químico. Agora, olha que interessante. O que é depressão? De uma forma bem simples. Depressão é emoções aceleradas. É emoções desequilibradas. Eu estou lá em cima, estou lá embaixo, estou lá em cima, estou lá embaixo, estou lá em cima, estou lá embaixo, e a emoção fica agitadíssima. Quando é que a emoção se agita para valer? A emoção normalmente se agita para valer quando ela abandona a cruz. Aliás, qualquer um de nós se agita quando escorregamos da cruz. A cruz não é sinônimo de tortura, a cruz é sinônimo de liberdade. Fomos chamados para viver na cruz. Ah, mas eu tive uma depressão química. Sim, eu tive uma depressão química. Me deram uma medicação errada, eu estava sem hormônio nenhum, me deram uma medicação à base de opioide, que é ópio. E eu, que já não sou bem da bola, fiquei completamente surtado, louquinho. Já era bem ativo. A Zoé disse que eu cheguei no ombro dela assim, alguma coisa está acontecendo comigo. E eu ficava assim, alguma coisa está acontecendo comigo, alguma coisa está acontecendo comigo. Lá pelas 80, depois da 80 vez que eu bati no ombro dela, ela disse, não pode mudar de ombro. E eu fui para outro ombro, alguma coisa está acontecendo comigo. Eu não sabia, tá? Eu estava completamente
desequilibrado, eu queria correr, eu queria pular, eu queria matar, eu não tinha menor controle de nada, eu tremia o tempo todo. Eu não conseguia comer, porque o garfo não parava em lugar nenhum, eu segurava com 2 mãos e aquilo ali sacudia. Eu não conseguia ficar debaixo do chuveiro, porque o chuveiro era um dragão que queria morder minha cabeça. Como é que alguém fica debaixo de um dragão? É tudo alucinação. Só que isso foi crescendo, gerando em mim pânico e medo. E fomos aos médicos, e o médico disse: te deram a medicação errada, você vai ter que suportar isso. E a palavra que eu mais odiei naquela época foi: tenha paciência, vai passar. Não me fala vai passar, porque eu queria que passasse, eu queria que acabasse. Eu sou todo rápido. E parece que a coisa ficou bem devagar. Fiquei 45 dias sem hormônio nesse estado. Depois de 45 dias começou a administrar hormônio e começou a equilibrar, estabilizar. Melhorei, passei, sou só maluquinho, doidinho, mas isso faz bem, não tem problema. Mas sobrou naquela época uma sequela que durou quase 5 anos. Medo de ter medo. Eu tinha medo de ficar com medo. Em outras palavras, isso é uma forma de pânico. Mas eu entendi que o medo tinha que ir para a cruz e eu relaxei na cruz. Então, a piscina, como eu falei com vocês, eu tinha medo de entrar na piscina e eu tive que entrar na piscina. Eu tive que enfrentar o medo de frente. Eu queria comparar um pouquinho a emoção com o sentimento, com o humor. A emoção é uma reação biológica, não é uma reação e não tem como escapulir. O sentimento é uma construção e o humor é um estado emocional. A emoção é curta, o sentimento pode ser mais alongado e o humor, perdura. Se você aprendeu a louvar a Deus em toda e qualquer situação, você vai enfrentar por situações difíceis com mais facilidade, porque você aprendeu a louvar a Deus em toda e qualquer situação. A causa da emoção é específica e pode ser identificável. Pode ser, eu vou identificar, eu vou saber, eu vou apalpar. A causa do sentimento é a construção que eu faço a partir dos meus pensamentos, a partir da minha fé em Deus, ou falta de fé em Deus, a partir das minhas crenças. Eu acredito. Você já viu quantas vezes a gente fala, eu acredito que isso, eu acredito aquilo? Isso aqui é um poder de influência absurda. O humor geralmente é vaga, a causa é vaga e desconhecida. Pode ter também desequilíbrio hormonal, o humor pode afetar. Eu tenho conversado por esse Brasil afora com muitas pessoas em estado depressivo, e eu pergunto: você procurou um endocrinologista? Você procurou fazer uma pesquisa hormonal? A maioria deles me diz não. Sim, procure, vá ver como é que estão teus hormônios. E nesse último ano, de umas 10 pessoas que eu falei, 8 estavam com desequilíbrio hormonal. Ajustou o hormônio, saí, não estou mais na depressão, ajustou um hormônio. O que eu falo de hormônio? Falo hormônio da tireoide, hormônio da hipófise, hormônio da suprarrenal. São coisas que podem desregular. Eu preciso ir. Não é só a psiquiatra. Eu preciso ir num médico especialista em hormônios. Qual é o medo? Qual é o exemplo de emoção? Nós vimos medo, raiva, alegria, prazer, está tudo ligado. Sentimento, amor, inveja, culpa. E um exemplo de humor? Mau humor. Você já lembra
Quem teve na adolescência, que acorda um dia, estou todo feliz, no outro dia, a pessoa está mal, porque ele acordou azedo, parece um VR, um velho rabugento, fica ali bronqueando, para mostrar como os hormônios fazem. Estar animado, estar mal-humorado, muitas vezes é uma decisão de louvar a Deus ou não louvar a Deus. Eu estou falando só de uma forma simples sobre isso. A gente vai abordar, teria que abordar a vontade. A vontade vai influenciar o comportamento, que vai influenciar os hábitos. Um hábito precisa de pelo menos 6 semanas de mudança. Como emagrecer precisa de 1 mês por quilo perdido. Quem emagrecer 30 quilos precisa de 30 meses mantendo para manter aquilo. É natural do corpo. Eu estou falando de forma bem simples. Olha esse versículo, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como Samaria, e até os confins da terra, incluindo São José do Rio Preto, incluindo Salvador, incluindo Lins, incluindo Macaubal, incluindo qualquer uma cidade, qualquer outro lugar, até Três Lagoas entra na jogada. O que é isso? O Espírito Santo de Deus é derramado sobre o nosso espírito. E João 7,38 vai falar algo muito importante, porque do seu interior, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Fluindo para fora, derramando Espírito para todos os lados. Mas por que eu não sinto esta fluência? Por que eu não sinto a fluência do Espírito Santo? Porque a alma inchou e sufocou o Espírito. Eu sonho com isso, eu desejo aquilo, eu quero aquilo, vai inchando e aquela fluência do Espírito Santo vai minguando. Não sei se vocês conseguiram acompanhar a imagem da alma crescendo ali dentro. Como está você? Do seu interior está fluindo rios de água viva? Por que isso ocorre? Vamos voltar aqui um pouquinho. Porque a alma cresce demasiadamente, as emoções crescem desordenadamente, estimulando a vontade em muitas coisas. O ego, infla a alma e sufoca o meu espírito. Como está você? Tua alma está na cruz? Você está na cruz? Provérbios 12, 25. Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A ansiedade no coração do homem o abate. A ansiedade é uma emoção que me leva para frente, que me impulsiona, mas andar ansioso é pecado. Como você está? Como você está caminhando? Como é que é a tua postura? Você está andando por fé ou você está andando na tora mente? Eu estou pulando um pouquinho para não ficar pesado para vocês. Tá. Vocês estão lendo tudo e não queria que lesse, mas não adianta. Eu podia fechar aqui, agora é tarde, já cheguei. Eu esqueci disso aqui. O que conserva a alma? É razão? É emoção? Eu sei que muitos de vocês já sabem a resposta, porque já viram em vídeos nossos. Mas eu preciso que você pense e cada um responda para você mesmo. O que conserva a alma?
texto bíblico. Eu quero que alguém me dê um texto bíblico sobre conservar a alma. E não pode procurar no search, nem na procura na lupinha. Quero que você saiba de cabeça. Não, fala mais alto. Quero a referência. Qual é a referência? Hebreu, qual é a referência? Hebreus são quantos capítulos? Quantos versículos? É Hebreus, sim, você está certo. Mas aonde que está isso? O que conserva a alma é a fé. Hebreus 10, 39. O que conserva a alma é a fé. Nós, porém, não somos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Fé conserva a alma. E como a fé vem? Como a fé vem? Pelo ouvir a palavra. E por que eu coloco tanta besteira nos meus ouvidos? Por que eu coloco tanto vídeo que não tem nada a ver? Por que eu coloco tanto som que não tem nada a ver nos meus ouvidos? Para gerar não fé dentro de mim? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Se você tem necessidade de ouvir alguma coisa, escute a palavra, leia a palavra em voz alta. Eu e minha esposa, deve ter o quê? Uns 8 anos, 7 anos, sei lá. Nós lemos a palavra praticamente todos os dias juntos, em voz alta. Eu leio 5 versículos, ela lê 5 versículos, e assim vamos lendo, orando, comentando, todos os dias. Minha fé foi extremamente edificada. E eu sei que a fé dela foi extremamente edificada. A gente brinca que na pandemia nós escrevemos ao redor da mesa e não brigamos. Foi assim um milagre. Não é milagre, a gente não briga. É porque somos estilos completamente diferentes. Posturas e pensamentos completamente diferentes. E conseguimos escrever um livro harmônico, juntos, sem nenhum problema. Por quê? Estamos cheios de fé, estamos cheios de Cristo, estamos cheios de Deus. É isso que eu quero para vocês. Saturem o coração de vocês de fé. Eu costumo registrar engarrafamentos em Salvador. É uma cidade que tem muitos engarrafamentos, como São Paulo, capital, tem muitos engarrafamentos. E eu registro os engarrafamentos pelo tamanho do livro que eu estou escutando na Bíblia. Não, hoje foi simples o engarrafamento, foi Filipenses. Ah, não, hoje foi Mateus e Apocalipse. Nossa, hoje foi... Não, Salmos, eu nunca peguei engarrafamento de Salmos. E eu vou lendo, porque eu vou trocando a Bíblia, eu vou trocando... O engarrafamento cresceu, eu ponho um livro maior, vou ouvir Romanos. Eu estou edificando a minha fé. Estou ouvindo a palavra de Deus. Ah, eu ouço música. Se não for louvor, você está deteriorando a tua cabeça. Mas louvor não é ouvir. Louvor é cantar, é louvar. Ouvir é ouvir. O que você tem feito para edificar a tua fé? O que você tem feito para crescer em fé? O texto está aqui, Hebreus 10, 39, eu esqueci de colocar. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Nós conhecemos bastante. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo entregou por mim. E estou crucificado com Cristo. Não sei se você já conseguiu perceber, mas o tempo todo que a gente fala de gestão de afetos, eu estou falando de tomar a cruz. Não tem outra coisa para você controlar os afetos, senão a cruz de Cristo. 1 Pedro 2:22, 1 Pedro 1:22, 1 Pedro 1:22. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Olha bem, tendo purificado a vossa alma. Como? Obedecendo à verdade.
Você é obediente ou você faz o que você quer e você pensa o que você quer? Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fugido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. E um texto que bagunçou muito a minha cabeça nos tempos da depressão, Jó 9, 21. Se você quiser, abre na tua Bíblia para acompanhar, para ver se é igual. Ele diz: eu sou íntegro, não levo em conta a minha alma, não faço caso da minha vida. Eu sou íntegro, eu não sou governado pela minha alma, eu sou governado pelo Espírito de Deus que habita no meu espírito. Eu sou íntegro, não levo em conta a minha alma. E você, meu amado? Quem governa a tua vida? Em que reino você está? Vocês estão percebendo que eu estou falando do Evangelho do Reino? Mas eu estou falando de gestão dos afetos. Eu estou falando de Evangelho do Reino, porque é Ele que governa as nossas vidas, é Ele que põe norte nas nossas vidas. Salmo 131. E eu gostaria que você pudesse acompanhar também na sua Bíblia, porque eu quero que você preste bastante atenção, não só leia aqui, mas você acompanhe em Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, tal é minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Eu gosto de ler esse salmo também da melhor forma para mim, que é o ler ao contrário. Eu tiro a palavra Israel e coloco o meu nome, e eu falo: espero, ó Sérgio, no Senhor, desde agora e para sempre. Como eu vou esperar no Senhor? Fazendo calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, tal é minha alma para comigo. Como é que eu vou fazer calar e sossegar a minha alma? Não sendo soberbo, nem altivo, nem procurando coisas maravilhosas demais para mim. Como você é? Eu preciso que a gente caminhe um pouco mais, e tenham paciência comigo, por favor. Prometo que eu vou perturbar mais um pouco ainda. Marcos 8, 34 a 36 ou 38. Marcos 8, 34 a 36. Mas eu acho que eu vou até o 38. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Texto que a gente nunca ouviu, que a gente quase não sabe de cor. Mas ele continua: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? Até o 37. Eu tenho que corrigir aqui. É até o 37. Agora, olha que interessante. A palavra vida que aparece. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, salva-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? Versículo 37. Essas palavras, vida, vida, alma e alma, todas essas 4 palavras é uma palavra só, que no original é psique, alma. Como é que eu poderia ler esse texto aqui? Quem quiser, pois, salvar a sua alma, perdê-la-á. E quem perder a sua alma por causa de mim, do Evangelho, salva-la. Tua alma está na cruz. Vocês estão vendo
como a palavra nos leva de volta para a cruz? Será que eu estou totalmente na cruz? Será que a minha alma está totalmente encravada na cruz? Precisamos permanecer na cruz até a volta de Cristo, até sermos glorificados. Que tipo de homem é você? Vocês já ouviram isso? Nós conhecemos 3 tipos de homens muito claros. O primeiro tipo de homem, ele trabalha, ele estuda, ele tem família, ele tem sexo, ele tem casa, ele tem carro, ele tem amigos, ele tem lazer, ele é o centro da vida dele. Esse homem eu chamo de ímpio. Também chamamos de incrédulo, mas eu prefiro ímpio porque é uma palavra bem bíblica. O segundo tipo de homem, ele tem todas essas coisas: trabalho, estudo, família, sexo, carro, amigos, lazer, mas ele tem algo mais, ele tem Deus como um acessório. Nós chamamos que o centro da vida desse homem é ele mesmo. E nós chamamos esse homem de fariseu, o religioso. E o terceiro tipo de homem, que nós conhecemos muito bem, ele tem tudo isso: trabalho, família, estudo, sexo, casa, carro, amigos, lazer, mas ele tem algo diferente, ele tem a ele como um acessório. Ele é um acessório. O centro da vida dele é Deus. Em que reino você está? Em que reino você está? Isso que está aparecendo aí não existe. Lusco-fusco. Em que reino você está? Em que reino você vive? Qual é a tua posição? Você vive na penumbra? Penumbra não existe. Em que reino você vive? Tem que ser muito claro: penumbra não existe. Eu tenho que definir muito claramente se eu estou na luz ou se eu estou nas trevas. Porque mesmo que tenha um pouco de luz naquele pedaço das trevas, é trevas. Em que reino você vive? Pai querido, eu quero pedir a Tua graça sobre os meus irmãos. Ajuda-os a definir claramente em que reino cada um deles estão, cada um de nós está. Fala conosco, Paizinho, te peço, em nome de Jesus. Em que reino você está? E eu estou caminhando para o fim, mas eu ainda preciso ler alguns versículozinhos. Gálatas 5, 7, 9. Gálatas 5, 7, 9. Vós corrias muito bem. Vós corrias bem. Quem vos impediu continuar a obedecer à verdade? Quando eu paro de obedecer à verdade, eu paro de correr a carreira que me está proposta. E nós fomos chamados para correr a carreira proposta. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso é exagero do Sérgio. Isso é exagero de pastor. Não! Nós estamos preocupados com a volta de Cristo, nós estamos preocupados com a vinda de Cristo, nós estamos preocupados com a santidade, de levar uma noiva santa, pura e sem defeito, para o noivo santo, puro e sem defeito. Eu tenho que correr, eu tenho que continuar obedecendo até o fim, mesmo que isso redunde em morte para mim. Eu preciso perguntar para você, se você ama a tua esposa como Cristo ama a igreja. Se você ama os teus filhos como Cristo ama a igreja.
se você ama a igreja como Cristo ama a igreja. Ah, mas é que lá tem muitas coisas assado, quente ou frio, bem gelado. Eu não perguntei o que tinha lá, eu só queria saber se você ama como Cristo. Mais atrapalhados que nós não existem, somos todos atrapalhados, mas nós queremos continuar em frente. Como você é? Você desenvolve uma mente santa? Esse é o desenho feito por um irmãozinho chamado Ivan Cabral, que eu pedi para ele fazer uma charge e ele fez. Guiados pelo Espírito e não pelas emoções. Você tem visto esse olhar de Jesus? Jó 5:8, e a gente vai terminando por aqui. Jó 5:8. Quanto a mim, buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Quanto a mim, buscaria a Deus e entregaria a Ele minha causa. Ele faz coisas grandes. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas. Não adianta, eu vou rápido demais, eu vou ver aqui assim, vai ficar assim como está. Maravilhas que não se pode contar. Quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes, inescrutáveis, maravilhas que não se podem contar. Pai querido, queremos a Tua graça sobre nós. Queremos que Tu venhas transformando cada um dos meus irmãos à Tua imagem e semelhança. Falando profundamente conosco. Não deixe cada um entregue a sua própria sorte. Transforma-nos a todos nós e leva-nos adiante. Eu te peço, em nome de Jesus. Vamos em frente, perseverando. O que é perseverança? Recomeçar sempre e sempre.